Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, eu trabalho no projeto Hospitais Saudáveis, eu atuo na agenda de energia e hoje eu vou conduzir então esse workshop com um tema bastante importante que eu acredito que a maioria já ouviu falar ou já participou em algum momento no PHS, que é o tema de energia. Então, nós vamos falar justamente sobre isso, energia nas organizações de saúde. E eu gostaria de combinar com vocês a maneira como a gente vai apresentar aqui o workshop. Claro que vai ter uma interação e eu proponho que a sessão de perguntas e respostas fique para o final da apresentação. Então, eu vou procurar ser breve na apresentação aqui dos slides. A gente vai trazer aqui vários assuntos em relação ao tema de energia. E aí, anotem, né, ou mandem pelo chat as perguntas, ou as dúvidas, ou até mesmo um relato que vocês queiram compartilhar aqui com todos. Aí, no final, nós abrimos, então, essa sessão de perguntas e respostas para a gente realmente bater um papo, conversar sobre o tema do workshop. Tudo bem? Perfeito, então. Então vamos lá. Como é de praxe, eu sei que a maioria, se não todos, já conhecem bem o PHS. Creio que a maioria já conhece, mas se tem alguém aqui que ainda está conhecendo, ou é recente, é um membro recente do PHS, é bom a gente dar o panorama geral. O PHS é uma associação sem fins econômicos, ela faz parte de uma rede global, né? A rede global de hospitais verdes e saudáveis, que atua no mundo inteiro. Então, hoje, essa rede ela já conta com mais de 2.300 membros em 88 países. Então, é uma rede bastante grande, bastante sólida, e todos esses membros representam mais de 70 mil hospitais e unidades de saúde espalhadas por todo o mundo. E aqui no Brasil, o PHS, então, representa essa rede global e também tem os seus membros. No Brasil, o PHS já conta com 415 membros institucionais, né, ou seja, hospitais e outras unidades de saúde, de 33 sistemas de saúde diferentes, e também temos a adesão individual de pessoas, né, como pessoas físicas, que totalizam em mais de 1.800 pessoas. Existe um programa também chamado Race to Zero, que é um programa global que já conta no Brasil com 9 hospitais e 9 sistemas de saúde. Então a nossa representação ela é muito significativa para a rede global e o número de membros do PHS vem aumentando gradativamente ano após ano. Falando ainda um pouco do PHS, a forma de atuação com os membros institucionais acontece de muitas maneiras, mas eu queria destacar talvez a principal delas, que são os desafios do PHS. Os desafios são programas permanentes e eles acontecem todos os anos por meio de ciclos. E esses desafios eles são quadros: desafio saúde pelo clima, desafio resíduos, desafio energia e o desafio compras. Cada desafio tem a sua particularidade e trata de agendas e de assuntos específicos, claro, alinhados com cada programa. E é muito comum que os membros institucionais, à medida que eles se tornam membros do PHS, eles também já entram atuando em pelo menos um desses desafios. E não é ruim, né? Muito pelo contrário, que os membros participem de só um ou dois, né? Na verdade, a nossa recomendação é que cada membro possa atuar em cada um desses 4 desafios. E o workshop de hoje ele é muito pautado no desafio energia. Eu não vou falar especificamente do desafio energia como um programa, nem as ferramentas que nós temos. A gente vai falar muito rapidamente disso mais para o final da apresentação.
Mas aqui eu gostaria de trazer assuntos e conceitos importantes de energia, para vocês entenderem o que tem dentro do desafio energia, caso queiram aderir a esse desafio mais para frente. Tá? E a minha recomendação aqui é que eles o façam dessa forma, dada a importância do tema. Por isso, o objetivo de ter colocado esse workshop hoje. E eu aqui também já fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar sobre adesão institucional ou adesão a um desses desafios, principalmente o desafio energia, eu já estou à disposição, vocês podem me procurar. E falando em desafios, eu já aproveito a oportunidade para mostrar para vocês a agenda de workshops deste ano. Tá? Os próximos eventos já marcados ainda para esse mês de maio e para o próximo mês de junho. Então nós temos já no dia 12 de maio, um workshop voltado para o tema de plásticos, relacionado ao desafio compras. 21 de maio, nós temos uma oficina relacionada ao desafio clima e resíduos. 9 de junho, nós teremos um workshop integrado de clima, resíduos e compras. E 18 de junho, um workshop sobre eficiência energética no setor saúde, relacionando o desafio clima, resíduos e energia. Fica aqui o nosso convite para que vocês façam a inscrição, é muito importante a inscrição prévia para vocês receberem por e-mail o link de participação. E participando de cada um desses workshops, confirmem a presença nele durante a participação. Para esse workshop, está aqui o link. Vocês podem acessar no site do PHS, hospitaissaudáveis.org/evento/161, que é a página desse workshop específico. Vocês podem acessar e confirmar a presença de vocês numa aba da página, se eu não me engano, escrito presença ou confirmação. É importante confirmar a presença para que vocês consigam o certificado de participação de cada workshop que vocês participem. Então vamos então entrar agora no tema desse workshop. E eu quero começar com uma questão fundamental. O objetivo não é responder objetivamente a essa questão, mas que ela sirva como uma reflexão ao longo dessa apresentação. Vamos analisar, antes desse momento, ou até esse momento, quantas formas diferentes de energia nós já usamos, elas já sustentaram o que nós fizemos. Só hoje, se a gente analisar só o que nós fizemos hoje. Então, cada um de nós que levantou de manhã pode ter aquecido água para preparar um café da manhã, para tomar banho, eventualmente para aqueles que não estão de home office, se estão nas suas unidades, eventualmente usaram um sistema de transporte ou veículo próprio para chegar até o trabalho. Isso envolve energia. Quando nós falamos de energia, nós estamos falando de energia num sentido amplo, várias formas de energia. Energia na forma térmica, calor ou frio, no combustível de veículos, a energia química, eletricidade também é uma forma de energia. Enfim, quantas formas de energia nós já utilizamos hoje? Muitas. Se a gente parar para pensar, a gente às vezes a gente não coloca atenção nisso, mas usamos de maneira contínua várias formas de energia para diferentes finalidades. Então a questão é, nós ao usarmos energia, nós colocamos atenção da forma como nós gerenciamos a energia ou a gente apenas reage ao consumo? Ou seja, consumimos energia sem muita atenção, sem perceber o que nós estamos fazendo. Cada um aqui vai responder a pergunta no seu particular, o objetivo, como eu disse, não é a resposta objetiva, mas como um ponto de reflexão para aquilo que a gente vai colocar aqui. O ponto importante nesse momento é que quando nós falamos de energia, nós falamos de energia num sentido amplo, várias formas de energia para diferentes finalidades. E eu quero fazer então um retrospecto histórico das formas de energia que as sociedades usaram ao longo da história. Então, traçando uma linha do tempo bastante longa, incluindo vários milênios, né? Se a gente incluir
Se a gente voltar 12 milênios atrás, lá por volta de em torno de 10.000 AC, houve um marco na história chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. É um momento que marca a transição da sociedade de caçadores-coletores para as sociedades agrícolas. Ou seja, existia uma apropriação passiva de energia. As sociedades, naquela época, se valiam, domesticavam animais e plantas e se valiam de radiação solar, por exemplo, para a agricultura, plantação. Então existia um uso passivo e não controlado de alguma forma de energia. Esse período bastante longo na história, que aconteceu até por volta do ano de 1800 aproximadamente, as sociedades se desenvolveram com recursos de fluxo, radiação solar, o fluxo de rios, vento, o uso de recursos energéticos de fluxo. Então, esse período bastante longo, de milênios, é conhecido como a era dos fluxos energéticos. O uso não controlado e passivo desses fluxos energéticos, desses recursos. E aí, por volta do ano de 1800 aproximadamente, aconteceu uma outra revolução, que normalmente ela é mais divulgada, e a gente já ouviu falar, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um novo patamar de desenvolvimento da sociedade, saindo daquelas sociedades pré-industriais para sociedades industriais. Agora, mudou alguma coisa em termos de energia, de recursos energéticos? Mudou, mudou. A base energética mudou. O que entra em cena a partir da Revolução Industrial? Na verdade, qual foi a base energética para a Revolução Industrial? O uso de combustíveis fósseis. Carvão mineral, numa primeira fase, numa segunda fase, petróleo, mais recentemente gás natural. Então, por volta ali de 1800, as sociedades industriais, cada uma à sua maneira, começou a se desenvolver economicamente, socialmente, culturalmente, apoiado por uma nova base energética. Então, nós damos início à era dos estoques energéticos. Os combustíveis fósseis, como eu mencionei, carvão, petróleo, eles são recursos energéticos de estoque. Eu consigo armazená-los, eu consigo, inclusive, transportá-los em uma certa quantidade para onde eu preciso usá-los. Então, isso propiciou um desenvolvimento sem igual para as sociedades. E isso vem acontecendo até hoje. Então, nós temos aí essa chamada era dos estoques energéticos. É uma era, se a gente pegar todo esse período longo que eu mencionei, ela é um período muito curto ainda, são um pouco mais de 200 anos de desenvolvimento pautado em combustíveis fósseis. Daqui para frente, o que vai ser usado? Né? Que tipo de recurso? Nós sabemos que os combustíveis fósseis ainda são a maioria, ou são majoritários em alguns territórios, em algumas economias do mundo, mas a apropriação de fluxos energéticos ela acontece de uma maneira diferente, porque hoje nós temos tecnologia para apropriação de fluxos energéticos, radiação solar, por exemplo. Então, sistemas fotovoltaicos é uma apropriação mais moderna e tecnológica da energia solar, da radiação solar, que é um recurso de fluxo. Energia eólica, né, aquelas turbinas grandes, altas, também é uma forma moderna e recente também de apropriação desses fluxos energéticos. Então, estoques e fluxos energéticos são apropriados hoje de maneira diferentes, né, mais modernas, e elas coexistem hoje em várias economias. A Revolução Industrial, nós sabemos que ela marcou uma mudança importante, porque houve uma mudança da base energética e ela redefiniu, de certa forma, um novo, entre aspas, metabolismo socioeconômico para as sociedades. Então, a industrialização, ela multiplicou muito a produtividade, a escala, a produção de bens materiais.
os recursos naturais, a partir da Revolução Industrial, passaram a ser considerados como abundantes. Era uma novidade. Então, eles eram usados sem, digamos, uma preocupação com uma falta futura. E os custos, entre aspas, os custos ambientais, eram conscientes, mas eles foram tratados como externalidades, ou seja, eu uso o recurso, existe a poluição, existe a emissão, existe a produção de subprodutos, mas eles são descartados no meio ambiente. Apesar dessa consciência, não existe uma preocupação de um tratamento mais adequado como se tem hoje. Então, nós podemos dizer que a consciência desse custo ambiental evoluiu, ela melhorou com o tempo. E aqui o que é importante é que a energia ela é base para o desenvolvimento. Ela é fundamental para qualquer processo. Existe uma frase que eu gosto bastante que talvez resuma muito bem isso, tudo aquilo que a gente comentou até aqui. Que a energia ela é base, mas ela também é meio para um desenvolvimento. E nenhum processo é concebível ou descritível sem o seu fundamento energético. Tudo que nós fazemos, e aqui a gente volta naquela reflexão inicial, tudo que nós fazemos, todo o desenvolvimento, todo o processo, precisa de um fundamento energético, precisa de energia em alguma medida. Essa é a mensagem para a gente iniciar essa reflexão. Só que esse novo metabolismo proveniente dessas muitas revoluções que aconteceram na história legaram também alguns problemas. A taxa de uso de recursos naturais ela é muito maior hoje do que o planeta consegue recompor em tempo natural. Em nível global, a humanidade usa os recursos naturais a uma taxa muito superior à que o planeta consegue suprir naturalmente. Essa taxa é quase o dobro. É como se nós usássemos recursos naturais e tivéssemos à disposição quase 2 planetas Terra. O que não é verdade, nós só temos um. Então a taxa de uso ela é muito superior. E isso sobrecarrega o planeta no sentido dele recompor naturalmente, no seu tempo, os recursos que foram consumidos. Tá? E esses dados são recentes, são dados do ano passado. Existe até um dia chamado Dia de Sobrecarga da Terra. Normalmente esse é um dia que fica entre meados de julho a início de agosto. Esse dia é o dia que marca o dia em que já foi usado recursos naturais que o planeta conseguiria recompor em tempo hábil. Dali para frente a gente entra, vamos dizer assim, no saldo negativo do planeta. Da mesma maneira, a energia ela é utilizada em vários setores provenientes de recursos fósseis. Claro, estamos na era dos combustíveis fósseis. Então, na média, no mundo, 80% da energia usada em vários setores é de origem fóssil. E a emissão de CO2 ela é recorde. Né? Boa parte dessa emissão proveniente e relacionado à energia. E a consequência disso é uma emissão cada vez maior de gases de efeito estufa. Aqui não só o CO2, também o CO2, mas incluindo metano, óxido nitroso, de todas as fontes. Tá? Esses números são em toneladas, bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Então só aumenta, o problema só aumenta. Essa que é a realidade atual. Esses 200 e poucos anos de uso de combustíveis fósseis pode ser um período relativamente curto, dado aquele recorte histórico que eu mencionei, mas é o suficiente para um problema muito grande. Nós usamos mais de um planeta em termos de recursos naturais
desde 1970. Então, esse número aqui, ó, que hoje é 1,8, ele passou a ser maior do que 1 em 1970. Então, já são mais de 5 décadas que nós sabemos que o problema existe e o problema, na verdade, ele só aumenta. Então, hoje, as externalidades do passado retornam para nós como limites. É necessário impor um limite, porque senão o problema só aumenta. Agora, a gente saindo um pouco dessa visão mais macro, mais global, indo para uma visão um pouco mais local ou regional, vamos considerar organizações de saúde como sistemas. Nós sabemos que organizações de saúde, elas usam, de um lado, recursos e insumos dos mais diversos, consomem energia, produtos, materiais. Existe a circulação de pessoas, que são pacientes, profissionais. Existe toda uma cadeia produtiva que entrega materiais e produtos para essa organização, que faz uso da energia, que também lhe é suprida para diversos serviços energéticos, iluminação, aquecimento de água, geração de frio, de calor, tudo isso para que a organização ela consiga cumprir com a sua função, com a sua missão. E existe, por outro lado, saídas. Materiais são usados e descartados, produtos igualmente são usados e descartados, é emitido gás de efeito estufa, existem efluentes. Então, uma organização de saúde, ela pode ser considerada, aqui grosso modo, como um sistema que processa fluxos de material e energia. Como um sistema, uma organização de saúde ela pode ser intensiva, tanto em energia quanto em materiais. E elas requerem fluxos contínuos de energia e materiais para a prestação dos seus serviços. E aí, então, observando mais atentamente a energia usada, consumida, existem formas e fontes de energia que são usadas, consumidas para certas finalidades, né? Nós chamamos de usos finais de energia, cuja finalidade é entregar um serviço energético. Tá? Serviço energético é um termo bastante específico, bastante técnico até, para a área de energia, mas vocês vão perceber que não é um termo, apesar de um termo técnico, não é difícil. Tá? É só um conceito. Vamos pegar aqui um exemplo. Eletricidade. Eletricidade é uma forma de energia que pode ser utilizada para uma finalidade num chuveiro elétrico. Qual é o serviço energético requerido? Aquecimento de água. Qual é o objetivo? O objetivo é conforto térmico, o objetivo é melhora da higienização no banho, por exemplo. Então, nós utilizamos formas ou temos fontes de energia que são aplicadas em equipamentos ou sistemas que entregam serviços energéticos que têm um objetivo muito claro, muito definido. Outro exemplo, gás natural ou GLP, é uma fonte de energia. Também podemos utilizar gás natural ou GLP em aquecedores de passagem, para o mesmo serviço energético, aquecimento da água, que tem o mesmo objetivo. Outro exemplo, eletricidade utilizada num sistema de iluminação, em lâmpadas. Qual o serviço energético requerido? Iluminação, a iluminação propriamente dita. Que também tem os seus objetivos, seus aspectos que devem ser observados. Eu preciso, dependendo do ambiente, de uma iluminação adequada, né? Uma certa quantidade de lumens.
a temperatura da cor tem que seguir um certo protocolo, existem requisitos. Outro exemplo, eletricidade também utilizada em sistemas de climatização, em chillers, por exemplo, ou em ar-condicionado, em splits. Qual o serviço energético requerido? Climatização. Qual o objetivo? Conforto térmico, tratamento do ar, acondicionamento do ar, né? Controle de infecções. Diesel. Diesel é uma fonte de energia, é um combustível. Pode ser utilizado em grupos geradores. Qual o serviço energético requerido? Suprimento elétrico de emergência. Caso exista uma falha no suprimento externo de eletricidade, um gerador a diesel, um conjunto de geradores a diesel pode suprir temporariamente eletricidade para algumas áreas da unidade. A eletricidade também pode ser utilizada em sistemas de refrigeração, para refrigeração diversa, né? Para refrigeração para alimentos, para medicamentos, enfim, muitas finalidades, muitos objetivos diferentes. Ou seja, usos finais consomem a energia. E os serviços energéticos entregam o benefício que nós buscamos. Então, nós podemos resumir que nós não buscamos a energia em si. Nós não queremos a eletricidade em si, o combustível em si. Nós buscamos aquilo que a energia torna possível. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Nós não colocamos atenção, nós não percebemos isso. Agora, alguns serviços energéticos concentram a maior parte do consumo de energia de uma organização ou de uma unidade. Por exemplo, o ar é um dos principais consumidores. Consumidores aqui entre aspas. Tá? O controle do ar num hospital, por exemplo, ele tem que ser rigoroso. Então, controlar o ar é não só controlar a temperatura para conforto térmico, é também controlar risco, é garantir segurança para o serviço prestado pelo hospital. Então, o serviço energético é de climatização, mas o objetivo é conforto térmico, controle de infecções, criar uma pressão diferencial para segurança, renovação do ar, enfim. Existem objetivos que cumprem protocolos e requisitos de cada unidade, de cada organização de saúde. Tá bom? A climatização é um dos serviços energéticos que mais consomem energia, em quantidade de energia. Tá? Aqui, aí alguém pode perguntar assim, puxa, mas o quanto? Né? Qual é a proporção? Qual é o percentual? Esse percentual, na verdade, ele é uma faixa bastante ampla. Tá? Eu vou colocar aqui uma faixa para vocês, que é uma faixa que normalmente a gente vê como resultado de estudos, de artigos acadêmicos, mas, claro, é uma faixa muito ampla e depende muito da realidade de cada organização, depende muito da localização, do porte, da complexidade da organização. Mas em termos bastante amplos, uma faixa uma faixa razoável para climatização é consumir entre 30% e 70% do consumo total de energia. Tá? Não só eletricidade, a energia como um todo. Tá? Veja, é uma faixa bastante ampla e aqui eu coloco um asterisco em cima dessa faixa. Depende muito da organização. Ou seja, se é um serviço energético que consome bastante energia, se eu precisar de alguma ação no sentido de eficiência, no sentido de gestão de energia, aonde que eu vou atacar primeiro?
nos grandes consumidores, naqueles serviços energéticos que são fundamentais, mas que consomem naturalmente mais energia. Tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Climatização é um deles, como eu já comentei, um dos de maior consumo de energia. Iluminação também. E depois, os serviços de suporte com equipamentos de alta potência. Nós sabemos que em algumas unidades existem equipamentos de altíssima potência para procedimentos e exames específicos. Tá? Então, esses três aqui são aqueles que requerem, às vezes, o nosso foco, a nossa atenção. E o que muda, então, no serviço prestado em termos de consumo de energia e nas decisões do dia a dia, do cotidiano, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos mais específicos. Por exemplo, a substituição de lâmpadas incandescentes ou lâmpadas fluorescentes por equivalentes a LED. O serviço energético muda? Não, ele é o mesmo e muitas vezes num nível equivalente ou um pouquinho melhor. É o mesmo serviço energético, mas o consumo, por ser LED agora, é menor. O consumo de energia é menor. E o custo? O custo também acompanha a redução do consumo, que também pode ser menor. Então a decisão pela substituição é devido ao consumo ser menor, ao custo poder ser menor, a uma vida útil maior, aqui entra a questão de especificação técnica e até da manutenção ser mais facilitada. Então, a decisão da substituição entra vários aspectos, mas o aspecto do consumo de energia, ele pesa bastante. Substituição de combustível, por exemplo, substituir GLP por gás natural. Aqui existem vários aspectos que devem ser levados em consideração, mas o serviço energético, que é um serviço térmico, geração de calor, ele é equivalente. O serviço energético ele muda um pouco em nível, né? mas a geração do calor é aquilo que nós buscamos. Nós buscamos o serviço energético, né? Não o combustível em si. A mudança do combustível é uma decisão de operação. Pode ser, inclusive, uma decisão administrativa. O suprimento é mais facilitado, o contrato é mais transparente, é de longo prazo, por exemplo. Posso ter uma redução de custo, posso ter uma logística melhor, eu posso ter aspectos de segurança e manuseio daquele combustível melhores, ou seja, eu tenho mais segurança, a operação de equipamentos pode ser facilitada, a manutenção pode ser facilitada. Então, existem vários aspectos que são levados em consideração. O que eu quero é o serviço energético, e isso não mudou, ele é equivalente, mas o combustível, a fonte, mudou. Então, isso é uma decisão. Isso é uma decisão que é uma decisão da gestão de energia naquela organização. Não só da eficiência. A eficiência pode ser equivalente ou pode ser melhor, mas eu tenho um nível mais amplo aí, que é a decisão envolvendo a gestão da energia como um todo. Outros exemplos. Esse é um caso real, um trabalho que nós recebemos de um membro. Foi um tomógrafo mais antigo foi substituído por um tomógrafo mais moderno e mais potente. É contraintuitivo. Como que eu vou garantir eficiência se a potência elétrica do equipamento é maior? O serviço energético, ele é, qualitativamente falando, o mesmo. A potência do equipamento é maior, mas em termos de consumo, o consumo global é menor. Ele tende a ser menor. Por quê? Porque o exame, o procedimento é mais ágil. Então, o consumo total tende a diminuir. Por quê? Mudamos o padrão de uso, o padrão de consumo de energia, de certa forma. Então, a decisão é no sentido de otimizar o uso do equipamento.
até para que mais procedimentos sejam feitos no mesmo período. Um outro exemplo, um sistema fotovoltaico, que nós sabemos que muitas organizações, muitas unidades instalaram o seu próprio sistema fotovoltaico, com o intuito de autogeração, ou seja, gerar uma parte da eletricidade que é consumida naquela unidade. Aqui, a lógica não é do serviço energético. Aqui é a fonte, o sistema fotovoltaico é uma fonte complementar de eletricidade. A unidade continua sendo suprida pela empresa distribuidora de eletricidade. Mas existe uma fonte complementar e paralela, que é o sistema próprio, sistema fotovoltaico. O consumo, ele não muda. Então, em termos a rigor, em termos conceituais, não existe um ganho de eficiência. O que existe é só uma fonte a mais, complementar, de eletricidade. Tá? Para haver ganho de eletricidade, é necessário mudar os consumidores, a finalidade no consumo de energia, no caso aqui, eletricidade. Tudo bem? Mas a decisão foi uma decisão financeira, econômica, de investimento até. Né? Então, muitas vezes a otimização da autogeração alinhada com algumas cargas específicas, né? Então, normalmente o sistema fotovoltaico ele gera mais eletricidade próximo do meio-dia, quando o sol está mais, existe radiação solar maior. E é normalmente alinhada com o uso, por exemplo, de ar-condicionado, então com cargas mais específicas, né? E isso impacta e pode reduzir a fatura de eletricidade daquela unidade. Tudo bem? Então, peguei aqui exemplos para mostrar que os serviços energéticos, eles qualitativamente são os mesmos, mas houve uma decisão que envolve aspectos técnicos, envolve técnicos financeiros econômicos, envolve aspectos protocolares e específicos do uso de equipamentos e da finalidade de certos equipamentos ou sistemas. E aí uma pergunta aqui, que cabe aqui também uma reflexão. A tecnologia por si só, ela é suficiente? Olha, melhores tecnologias melhoram a eficiência do consumo. O serviço energético, como nós vimos, a iluminação, a climatização, os serviços eles são equivalentes, ou um pouquinho melhor, com um consumo reduzido, ou com um custo menor também. Agora tem um aspecto interessante. Por vezes, devido ao ganho de eficiência, a percepção que se tem é que aquela tecnologia ela propiciou um ganho tão grande de eficiência, uma redução tão grande de consumo e de custo, que o serviço energético em si, por exemplo, iluminação ou climatização, ele é mais demandado por essa percepção de ganho. Então, o serviço energético ele passa a ser mais demandado e o consumo e o custo, com o tempo, tendem a não reduzir conforme o esperado. Isso é um paradoxo, né? É um paradoxo observado por um economista do século XIX chamado Stanley Jevons, tá? E aí esse paradoxo ficou conhecido como paradoxo de Jevons, ou seja, eu ganho eficiência, mas no consumo global o consumo pode até aumentar e não diminuir como esperado. Então, vamos pegar aqui um exemplo da iluminação LED. O LED melhora a iluminação, pode melhorar o serviço energético de iluminação, porque reduz o consumo por lumen.
reduz o custo do serviço energético por hora. E aí, mais iluminação é demandada. E o consumo não reduz na mesma proporção. Tá? Existem até relatos de, por exemplo, aqui pegando um exemplo de pessoas no âmbito residencial que instalaram sistemas fotovoltaicos para reduzir o custo de eletricidade, ou seja, pagar uma conta menor. E de fato isso acontece. Nos primeiros meses a fatura cai drasticamente, cai muito. E a percepção que a pessoa fala, puxa, eu estou gerando a minha própria eletricidade. Puxa, que bom. É uma percepção tão de ganho que ela passa a consumir mais eletricidade. O consumo de eletricidade depois, com o tempo, aumenta e a fatura que diminuiu passa a aumentar e até ser maior do que antes da instalação do sistema fotovoltaico. Então, a percepção de ganho, não, aqui o sistema fotovoltaico, como vimos, não necessariamente de eficiência, mas o ganho, a percepção de ganho faz com que o consumo tenda a ser maior. Tá? Isso nem sempre é verdade, mas ilustra muito bem o paradoxo que eu comentei há pouco. Portanto, a operação a operação do equipamento e o comportamento das pessoas determinam o nível de consumo. Isso é muito importante a gente frisar. Então, a tecnologia nem sempre por si só, ela é suficiente para garantir redução de consumo. A operação, como se opera o equipamento e o comportamento determinam o nível do consumo. Então, muitas vezes uma organização ela tem um projeto moderno, tem equipamentos eficientes, suficientemente eficientes, mas isso não quer dizer que o consumo vai ser reduzido. E no final das contas, nós sabemos que nós precisamos reduzir consumo de energia para reduzir emissões. Então, aqui a mensagem é essa: a operação, o comportamento, a consciência de tudo isso é importante. E aí entra a gestão de energia. A gestão de energia é entender e controlar como os serviços energéticos são de fato entregues, como eles são, qual é a finalidade do uso da energia. Gestão de energia, pessoal, não é só engenharia, não é só uma questão técnica, não é só um aspecto técnico, é um aspecto que envolve o entendimento da organização como um sistema. A gestão de energia ela é parte da gestão de uma empresa, é parte da gestão organizacional. E por ser gestão que faz parte da gestão organizacional, ela está em todos os níveis da organização. Ela pode e deve ser gerenciada em todos os níveis organizacionais, não só no aspecto operacional ou só no aspecto técnico. Então, não se trata apenas de eficiência energética, como a gente ouve bastante falar, mas de usar melhor, entendendo melhor o sistema como um todo. Como que nós podemos, então, usar melhor? E aqui existem vários meios, várias maneiras e abordagens de se pensar uma. Existe uma que ela é bastante simples e ela atende muito bem essa abordagem mais sistêmica da gestão de energia, que é o famoso ciclo PDCA. Planejar, executar, verificar e agir. E isso é contínuo. Está aí a simplicidade do método. Né? O ciclo PDCA é um ciclo contínuo de garantir que o que está bom hoje, amanhã pode ser melhor. Ainda,
para se juntar, para se aglutinar várias iniciativas tecnológicas, métodos, abordagens, decisões do dia a dia, é necessário uma estrutura organizacional orientada para essa gestão, para a gestão da energia. Sem uma estrutura adequada, boas iniciativas, e aqui eu dei exemplos de algumas, elas podem, com o tempo, ficar isoladas. São boas iniciativas, mas elas estão isoladas em tempo e espaço. Como se organizar, então? E aqui a gente propõe uma maneira de se organizar. Existem muitas, existem várias, e acredito que muitos membros do PHS já até se organizaram e têm a abordagem própria. Tá? Para aqueles que buscam uma maneira de se organizar em termos de gestão de energia, vai uma aqui que nos parece adequada, que é a chamada CICE, que é Comissão Interna de Conservação de Energia. Tá? A CICE é uma estrutura, é um arranjo de governança interna, criada pela organização para a própria organização. Né? E o intuito é organizar e sustentar a gestão de energia, é observar como que a energia ela é consumida, como que ela é usada, quais as ações de melhoria, de eficiência, enfim. É a gestão sistêmica na organização. E na prática, a CICE ela conecta várias áreas e várias disciplinas, como engenharia, manutenção, inclui também as áreas assistenciais, compra, suprimentos, gestão administrativa, enfim. Uma CICE é uma equipe criada na organização com representantes de várias áreas que vão debater o tema da gestão de energia, não só na sua área, mas na organização como um todo. Então, no contexto das organizações de saúde, no hospital, por exemplo, pegando um exemplo típico aqui, um hospital, a CICE ela dá visibilidade do uso da energia. Então, o primeiro passo é mapear os usos finais. Mapear aqueles usos que eu comentei há pouco tempo. E identificar os principais consumidores ou os serviços energéticos que mais demandam energia. Num segundo momento, priorizar as ações que têm um impacto maior e um impacto real. Por exemplo, na climatização. E depois, a CICE atua numa camada de mudar a cultura, conscientizar as pessoas, os colaboradores, para mudarem o seu comportamento. Então, o nosso comportamento hoje, ele pode ser adequado, mas ele pode melhorar com o tempo. Então, quando a gente fala de consciência, não é que nós não temos consciência, é uma consciência adequada, mas a consciência ela sempre pode melhorar, é uma consciência que pode sempre se expandir. E esse é um intuito. A CICE é uma maneira, é uma abordagem de fazer isso. E a CICE ela não depende apenas de aspectos tecnológicos, mas de uma consistência dessa equipe que vai debater os assuntos que são levados para a comissão de uma maneira organizada, pautada, e tem que haver, obviamente, uma consistência de participação, com reuniões periódicas, engajamento de vários membros de diversas áreas da organização, ou seja, tem que ter uma representação bastante completa. Né? E não só isso também, a CICE depende de dados. É necessário o levantamento de dados, dados que sejam simples
e confiáveis, mas que vão garantir o mapeamento dos usos finais de energia e vão subsidiar um plano para ações de mitigação. E, além disso, também é fundamental o apoio da diretoria, o apoio da institucional. Então, no final das contas, a mensagem é que, retomando aquela questão, como que nós podemos, então, transformar, sair do aspecto do consumo de uma maneira até automática em gestão de energia? Nós temos aqui no PHS uma maneira de fazer isso, que é o desafio energia. O desafio energia é uma ferramenta, mas mais do que uma ferramenta, é um instrumento que apoia essa prática do olhar sistêmico sobre a energia, vai apoiar essa gestão. O desafio, por meio de uma ferramenta que creio que a maioria já ouviu falar e até usa, permite reportar os dados de consumo de energia e mapear esses consumos. Para quê? Para definir posteriormente uma linha de base e fazer comparações do reporte da própria organização ao longo do tempo. Então, a participação contínua no desafio de energia ela é importante. Para quê? Para se aferir a evolução, a mudança no consumo de energia. Isso faz parte da gestão. E aí, retomando aquela reflexão, energia, pessoal, não é apenas o que nós consumimos. É mais do que isso. É aquilo que sustenta nas nossas organizações esse cuidado, esse serviço assistencial. É aquilo que nós buscamos. É o que torna viável um serviço energético. Energia é compreender o seu uso e gerenciá-la de forma contínua. Hoje está bom, mas amanhã pode ser melhor. Pessoal, isso é o que eu queria colocar para vocês hoje, chamar a atenção para a energia, primeiro, tirar aquele aspecto de que energia é só eletricidade, é muito mais do que isso, e também sair do aspecto do consumo e chegar num nível de gestão de energia. Eu acho que essa era a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Como mencionado no início, eu vou ficar aberto agora, vou abrir agora essa sessão de perguntas e respostas. Então fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas, colocarem no chat se vocês quiserem, ou falar, abrindo o microfone. A nossa conversa, nosso papo sobre esse assunto não para por aqui. Eu estarei à disposição sobre esse tema, sobre o desafio energia, tá? Aproveitando o assunto do desafio energia, eu quero reforçar uma informação que já foi dada pelos meus colegas anteriormente. O prazo para reporte dos desafios do PHS é até 31 de agosto de 2026. Tudo bem? Para aqueles que não estiveram logo no início do workshop, eu reforço os próximos eventos. Dia 12 de maio, 21 de maio, ainda esse mês temos 2 workshops, um voltado para o tema de plásticos e outro uma oficina relacionada a clima e resíduos. E em junho teremos mais 2 workshops, né? Um workshop integrado de clima, resíduos e compras, e 18 de junho nós falaremos de cases específicos para eficiência energética, tá? Mas é um workshop integrado que envolve clima, resíduos e energia. Tá? É interessante, eficiência energética com a temática que 3 desafios tratam aqui. Tudo bem? Aqui está as referências, referências que eu usei na apresentação, caso alguém queira ver. E é isso.
Muito obrigado pela participação de vocês. Fico muito contente de ver a participação aqui. 141 pessoas agora. Não sei se provavelmente teve aí uma flutuação na participação. Não sei se um pouco mais ou menos, mas é muito bom. Fico muito contente da participação e quero agradecer a disponibilidade de vocês pelo tempo, pela vinda aqui. E fico à disposição, caso alguém queira fazer perguntas, podem abrir o microfone ou escrever no chat também. Nós temos algumas perguntas já aqui no chat. Uhum. Você quer que eu leia elas ou você consegue ler? Como que Pode ler, você por quer fazer? favor. A primeira é uma pergunta aqui, deixa eu só ler o nome da pessoa, Gisele Lopes. Ela Uhum. diz aqui, ó. Onde eu trabalho temos muitos freezers, equipamentos de refrigeração e também ela tem ambientes climatizados. Ela queria saber o que gasta menos energia, uma climatização central ou equipamentos em cada ambiente. Lembrando que acho que essa pergunta ela precisa ter ali na teoria que os equipamentos eles são novos, né, Igor? Que se forem equipamentos É, defasados, talvez não consiga fazer essa lógica, né? exatamente. É o primeiro ponto. Os equipamentos mais modernos, eles tendem a ser mais eficientes, então eles vão consumir menos energia, né, operando pelas mesmas horas, pelo mesmo período. E o sistema central de climatização, ele é mais eficiente no global, né? Então vai se consumir menos energia tem nos sistemas centrais do que aqueles dispositivos, aqueles equipamentos unitários, que são os splits, né? Isso porque o sistema de climatização ele tem sistemas próprios para monitoramento e controle central. Então, o sistema ele opera num ponto ótimo, ao passo que equipamentos unitários, muitas vezes, uma pessoa vai lá e ela muda o controle de temperatura, e isso faz com que, no geral, não se tenha muita eficiência quando estamos falando de climatização. Tá? Então, assim, existe um esforço natural das organizações, dos hospitais em geral, de, de ter sistemas centrais. Tá? O sistema central não significa que você tem apenas um sistema central. Sistema central significa que você tem um equipamento de grande porte, o chiller, que distribui o ar frio em vários ambientes. É comum unidades grandes terem vários equipamentos, ou seja, várias centrais. Então, nós temos aqui também uma pergunta da Joelma Correia. Ela está começando esse trabalho de gestão energética e ela pergunta como que ela pode iniciar isso. Hoje ela só tem a conta de energia, né? Te respondendo já, pegando um gancho, iniciar aderindo ao desafio de energia, que aí o Igor vai conseguir dar até um suporte melhor. Mas ela quer saber como que ela pode fazer esse mapeamento, Igor. Pois hoje ela só Isso, tem essa conta de energia, se ela pode estratificar de alguma forma, tá bom? tá bom, perfeito. É isso mesmo, eu vou pegar o seu gancho aqui, o Daíro, e é justamente isso. Primeiro passo, façam adesão ao Desafio Energia, me procurem, ah, ter as faturas de eletricidade, de energia elétrica já é um primeiro passo e um passo importante. E me procurem que eu ajudo e oriento a, a buscar outras informações, outros dados, tá? Eletricidade é uma forma de energia. Para participar do Desafio Energia, as faturas de energia são importantes, mas outros dados também são importantes. Por exemplo, consumo de combustíveis, consumo de diesel nos geradores, tá? Mapeamento das áreas da unidade também é fundamental. Então, é um passo, né? É o primeiro passo, mas existem outros que compõem essa participação. Eu fico à disposição, me procurem, tá? Aqui por e-mail, que eu ajudo vocês, eu oriento vocês a como proceder. Ô Igor, o que que seria esse mapeamento das áreas? Explica um pouquinho só o pessoal O, também. ma- o mapeamento das áreas do Desafio Energia é saber, primeiro, a área
a área em metros quadrados de cada ambiente, que tipo de sistema de iluminação existe, né? Ou seja, mapear quantidade de lâmpadas e a tecnologia da lâmpada, se é LED, se é fluorescente, incandescente, e o sistema de climatização predominante, se tem sistema central, se tem splits. O mapeamento dos splits também é importante, o mapeamento das lâmpadas é importante. Tá? Isso faz parte do mapeamento de usos finais. E os combustíveis, como eu falei, também é importante. Se a organização ela decide a compra de combustíveis líquidos, por exemplo, gasolina, etanol para veículos, diesel para os geradores, ela também reporta isso no desafio energia, porque combustível é energia. Vamos para mais uma, Igor. Da Vamos Cláudia para mais um. Cristina, ela te dá os parabéns e ela pergunta aqui se a energia solar ainda é uma boa prática de economia nas empresas. Com certeza, é sim. É uma prática muito importante, nós incentivamos a instalação de sistemas fotovoltaicos na modalidade chamada hoje geração distribuída, onde um consumidor ele passa a ser não só ele não é um consumidor, mas ele passa a ser um gerador da própria eletricidade, e a eletricidade fotovoltaica ela ela tem um fator de emissão muito baixo. Então, consumindo parte da eletricidade proveniente do próprio sistema fotovoltaico, você diminui emissões, no final das contas. Então, não, como eu comentei, não necessariamente a instalação de um sistema fotovoltaico vai fazer com que o consumo em quilowatt-hora diminua. A conta em reais tende a diminuir, tá? Mas é necessário uma disciplina e a gestão de energia para que o consumo diminua e não aumente com o tempo, tá? Mas com certeza é uma prática muito recomendada, muito mesmo. É um investimento, né? O sistema fotovoltaico hoje ele é um investimento porque existe necessariamente um aporte financeiro para a instalação, mas ao longo dos anos o sistema se paga. Agora, existe também programas de eficiência energética das distribuidoras que são obrigados a investir em eficiência energética, em que uma empresa, uma organização, ela manda um projeto para o programa de eficiência energética chamado PEE, na sigla, e muitas vezes a empresa ela consegue o projeto aprovado sem gastar nada, ela não desembolsa nada para troca de lâmpada, para instalação de sistema fotovoltaico. Então, qualquer uma dessas duas opções é ótima, né? Melhor ainda que não gasta dinheiro. O dinheiro vem de outros recursos, não da própria empresa ou organização. Legal? Victor, eu acho que o Luiz Fernando, acho que era isso, estava com a mão levantada. Luiz, você gostaria de falar? Levanta a mão novamente, por favor, que aí a Flávia vai liberar sua fala. O Luiz Fernando levantou a mão. Isso. Pode abrir o microfone se quiser falar, Luiz Fernando. Enquanto o Luiz abre o microfone dele, o Igor, vou fazer mais um aqui, ó, relacionado a... Cadê? Deixa eu ver, voltar. Tem algumas de Mercado Livre. Mercado Livre acho que é bom deixar para o final, né, Igor? Acho que talvez tome um tempo maior. Mercado Livre? É, Pode fazer a pergunta do Mercado Livre. Talvez seja. vamos lá, então. Ó, Mercado Livre de energia é a melhor opção de gestão de energia? É uma pergunta do próprio Luiz Fernando. Não sei se é isso que ele queria Ah, perguntar. entendi. Olha, o Mercado Livre, né, existem dois ambientes no Brasil, dois ambientes de contratação de energia. O chamado ambiente cativo, que é aquele que nós, consumidores residenciais, estamos, ou seja, nós não temos a opção a não ser consumir eletricidade da distribuidora, mas existe um ambiente de contratação livre, onde as empresas
fecham contratos bilaterais com empresas comercializadoras ou com o próprio gerador. Qual que é a vantagem no ambiente de contratação livre? É negociar termos específicos da compra de energia. Essa é uma das vantagens, porque é uma contratação bilateral. Então você negocia o que você quer, você tem mais flexibilidade e transparência. Quer dizer, transparência sempre tem, mas você tem mais liberdade para negociar aquilo que é importante para a sua empresa, organização. Agora, o segundo aspecto mais vantajoso, e isso é o que impulsiona a migração do ambiente regulado para um ambiente livre, é o financeiro. A contratação, a compra da energia livre, ela é mais barata. Né? Ou seja, o quilowatt-hora comprado, ele é mais barato do que no ambiente regulado. Então as empresas migram de um ambiente para outro buscando tarifas mais baratas. Tá? E normalmente elas conseguem. Tá? Normalmente elas conseguem. Essa economia diminuiu um pouco percentualmente, era muito maior a economia. Hoje a economia já é um pouco menor. Tá? Mas todos os consumidores do chamado Grupo A, que é uma classificação técnica, né, de consumidores de energia elétrica no Brasil, todos eles podem já migrar para o Mercado Livre, se quiserem. Tá? A migração é facultativa. Oi, E Igor, tem seguindo o, esse gancho, só então ao Gonçalo Aparecido, ele pergunta se a longo prazo é bom para a unidade de saúde aderir ao Mercado Livre. do aspecto financeiro, sim. Dependendo do contrato que é feito, normalmente os contratos são de 5 anos, existe um ganho. Né? Então, nesse período aí de 5 anos, sim, vai ser bom. Agora, é importante, né, isso em termos gerais, é importante ler o contrato, saber quais são as cláusulas, quais são as condições de contratação. Então, eu diria que migrar para o Mercado Livre não é uma vantagem automática. Depende com quem você está negociando e o que você está assinando. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa Bom tarde, dia. Danilo. Joia. Bom dia, Igor, né? eu falo aqui, bom dia, na verdade. Eu falo aqui do Hospital Evangélico de Vila Velha, Espírito Santo. Opa. Nós estamos no Mercado Livre desde 2018. A gente tem uma economia significante, um percentual de 25 a 30% de economia mês. Assim, Uhum. bacana o resultado. Mas atualmente, né, com essa crescente da usina fotovoltaica, a gente está pensando em talvez migrar para a usina ou fazer algo misto. Usina fotovoltaica, mais parte no Mercado Livre. Você já tem visto algumas empresas trabalharem dessa forma? Será que dá resultado? A usina solar, você menciona geração distribuída, geração própria? Geração própria. Tá. Já vi e diria até que é comum, tá? Em grandes empresas, grandes organizações, é, atuarem já no Mercado Livre, buscando justamente essa economia financeira que você mencionou, mas também gerar parte da sua eletricidade, tá? A geração distribuída sozinha não substitui o fornecimento de energia elétrica, tá? Não substitui por uma razão muito simples. O suprimento de energia elétrica deve ser contínuo, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou melhor, 365 dias no ano. A geração distribuída só funciona na metade do dia, só quando tem sol. À noite, a geração distribuída é como se não é como se o seu sistema tivesse desligado à noite. E de fato ele está, porque não tem sol. Então, a geração distribuída é, ela vem como um complemento quando tem sol, tá? Mas
é fundamental estar conectado a uma distribuidora. Tá? Perfeito. Mas isso acontece. Acontece Beleza. em empresas no Mercado Livre com a sua própria GD. Uhum. GD é a Beleza. geração distribuída. Ô, Igor, vou passar para um outro tema aqui, tá? Tá bom. Consumo de gases medicinais também entram como um sistema de energia na área da saúde? É uma pergunta da Cláudia Cristina. Sistemas de gases medicinais. Isso, se eles entram Energia. como sistema de energia na área da saúde. Os gases medicinais, eles não são fonte de energia, tá? Eles estão no desafio energia. Nós não coletamos dados sobre gases medicinais, apenas gases que eventualmente são fonte de energia. Por exemplo, o gás natural é um combustível. Gases medicinais, não. Entraria no clima, desafio clima. Por quê? Porque alguns gases medicinais eles têm um potencial ofensivo. Eles são gases de efeito estufa, muitas vezes muito mais potente do que o próprio CO2. Então eles precisam ser monitorados de perto. E eles normalmente são indicados naquela planilha do GHG Protocol. Tem uma aba específica para anotação desses gases. Quais são usados, inclusive a quantidade. Tá? Mas como fonte de energia, não. Então, acho que com essa dúvida, eu até diria para você procurar o Odaíro, que é meu colega aqui, que atua no Desafio Clima, ele vai poder, com certeza, te ajudar bastante aí com relação a, ao reporte desses gases. Acho que é Isso, isso, pode. né? Isso, tem mais uma aqui, talvez você só dá uma pincelada referente à questão, ó, que é dos certificados, né? Então, tem uma pergunta da Aparecida Almeida. Nem toda energia comercializada através do Mercado Livre é renovável, correto? É necessário ter certificado? Olha, existe uma relação do Mercado Livre com fontes renováveis, eólica e solar, tá? Em princípio, não é necessário para você fazer a compra, não é necessário o certificado de energia renovável, tá? Agora, como é uma negociação comercial, virou praxe no mercado associar a compra com a fonte renovável e, e garantir a rastreabilidade. Então é emitido um certificado de energia renovável que atesta que, que você compra energia de uma fonte limpa. Né? Por exemplo, energia solar ou energia eólica. Tá? É, com relação aos certificados, aqui o assunto é bastante longo, né? O PHS tem uma posição bastante clara com relação ao certificado de energia renovável. Acho que aqui não é o fórum para a gente discutir isso. Então eu diria assim, não é necessário, mas no Brasil virou praxe associar a compra no Mercado Livre com os certificados. Tá? Isso para que as organizações de posse desses certificados de energia renováveis, elas podem indicar que elas buscaram fontes renováveis de energia. Né? Ou seja, os atributos da fonte elas podem solicitar para elas, tá? como ganho. Então é mais nesse sentido, né? É mais um sentido de uma comunicação, de dar publicidade a uma prática que que o mercado tem incentivado bastante. Tá bom? Então no Brasil é muito comum, tá? Fora do Brasil também, acho que de forma ampla, nos aspectos em outros países também isso já é praxe também, fazer essa associação. Eu acho que é isso, né? Igor, eu vou fazer só uma observação, né? Por causa que, Uhum. por exemplo, no próprio nosso desafio de clima, nós não vamos pedir certificado nenhum para vocês relacionado ali ao escopo 2, tá? Quando vocês estiverem no Mercado Livre, a gente não faz essa exigência para vocês. Então é como o Igor disse. É isso aí.
Bom, eu acho que assim, pelo horário, nós estamos chegando aí no final do horário limite. Como eu mencionei, nossa conversa não acaba aqui. Eu fico à disposição para ajudá-los, apoiá-los da melhor forma possível. Está aqui o meu e-mail, fiquem à vontade para me escrever. Será muito bom poder conversar com vocês. Quem tiver dúvidas sobre os assuntos que nós conversamos, sobre as perguntas que outras pessoas fizeram, sobre desafio energia, fique à vontade, eu estou à disposição. Mais uma vez, eu agradeço a disponibilidade de todos vocês que tomaram o seu tempo para estarem aqui conosco. Agradeço muito por isso. Agradeço também meus colegas aqui do PHS pelo apoio e nos vemos numa próxima. Muito obrigado. Participe dos próximos eventos que está muito bom. Obrigado. Obrigado. Um bom almoço a todos.